Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e nos canais abertos e no sistema fechado do Sistema TV a cabo da Rede Pública Legislativa das emissoras públicas a partir do estúdio aqui de Rádio e TV em Bauru. A gente vai falar sobre saúde, segurança e proteção do trabalho. Você pode não ter ouvido essa menção técnica ainda, chamada NR1. Para isso, a gente tem um especialista. Ele é presidente da Fundacentro e médico do Sistema Único de Saúde. Sim, o nosso SUS, Pedro Tourinho. Obrigado por nos visitar aqui em Bauru. Nelson, um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar aqui o Legislativo de Bauru e todo mundo que está nos assistindo nas várias cidades que estão aqui recebendo essa emissão tão importante. Muito bom poder falar desse tema com vocês. Aproveitar para a gente poder fazer o nosso trabalho, inclusive pedagógico aqui, com especialistas como você, eu falei NR1, Norma Regulamentadora número 1. A gente está falando do que para ajudar quem não está afeito ao assunto? Maravilha, nós estamos falando das normas que estabelecem os parâmetros de saúde e segurança para os ambientes de trabalho, para todos os ambientes de trabalho na formalidade, no ambiente formal, né? São 38 normas regulamentadoras atualmente em vigência no Brasil e a NR1 é a mãe de todas as normas. Ela é a norma que estrutura e regulamenta todo esse sistema de proteção ao trabalho, que o trabalho, a gente sabe, ele é como a gente realiza os nossos sonhos, os nossos projetos, como a gente tem a nossa renda e tudo mais, mas infelizmente ele também é a causa de padecimento, adoecimento, sofrimento, acidentes, e as normas regulamentadoras vêm justamente para proteger o trabalhador, prevenir que essa dimensão, a dimensão do acidente e do adoecimento que estão presentes no mundo do trabalho, sejam minimizadas, evitadas. No momento que nós estamos gravando aqui para a Rádio e TV, nós estamos nesse ambiente de revisão da norma do ponto de vista federal ou já estamos na fase de transição, passamos isso do ponto de vista legislativo, de regra, inclusive? As normas, essas 38 normas regulamentadoras que eu menciono, elas já estão todas em vigor. Todas em vigor, já são muitas décadas de vigência de várias delas, porém elas vivem em permanente revisão. Então nós temos a Comissão Tripartite Paritária Permanente, a CTPP, da qual eu sou membro titular, e essa comissão ela junta empregadores, sindicatos de trabalhadores, governo, academia, universidades, para debater, atualizar, né, e garantir que as normas regulamentadoras vão estar à altura do desafio de proteger os trabalhadores. Então elas estão em permanente revisão, mas todas em vigor. A NR1, vale dizer, teve uma atualização recente, muito impactante, que acho que nós vamos falar disso, é o tema da saúde mental e do trabalho. Tá, para a gente ter uma ideia do panorama, a partir sempre da nossa função pública aqui, Pedro, que visão você passaria para a gente hoje sobre as diversas formas do sistema ocupacional? A gente tem no interior, como você sabe, algumas cidades mais ou menos industrializadas, não é bem o caso de Bauru, que já chegou a ter 16% da sua atividade economicamente ativa na indústria, como fator de indústria de transformação propriamente dito, não aqueles fatores secundários, hoje é em torno de 11%, mas no nosso redor, a gente está falando regionalmente aqui, como se sabe, tem segmentos muito fortes do agro, ou seja, do eucalipto ou da cana-de-açúcar, e do ponto de vista público e da área de comércio e serviços, o forte aqui da atividade da cidade, muitas questões relacionadas à chamada, os problemas ocupacionais fora do chão de fábrica. E um outro segmento, o fator público, a cidade é muito forte em vários segmentos de estrutura pública aqui, para a gente poder segmentar um pouquinho. Falo dessa pequena abrangência para você falar do ponto de vista da realidade estrutural do país, como é que você vê, ou como estariam distribuídos essas questões do chamado adoecer na realidade atual. Perfeito, Nelson. Veja, nós vivemos uma realidade no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, Bauru é um polo regional importantíssimo, né? Tem, de fato, para o padrão nacional, nós ainda estamos falando de uma área que é muito industrializada, que tem um setor de agronegócio extremamente pujante, uma atividade econômica de serviços muito intensa. E o Brasil, ele já foi o campeão mundial de acidentes de trabalho, né? A Fundacentro, a entidade que hoje eu presido, ela foi criada em plena ditadura militar, justamente porque o Brasil era um país que se industrializava muito rapidamente, a população saída do campo, vindo para a cidade, né, trabalhando em condições de trabalho precárias, adoecia, morria, se mutilava. Então o Brasil teve uma legião de pessoas sequeladas, mutiladas em decorrência do trabalho. E nessa época, um predomínio do trabalho rural e industrial, né?
como formas de adoecimento e acidentalidade relacionada ao trabalho. O resultado desse esforço que foi feito a partir dos anos 60 no Brasil, para modernizar as nossas normas de proteção ao trabalho, para manter uma estrutura sólida de proteção ao trabalho, ele trouxe um êxito muito significativo. De modo que hoje os índices de adoecimento e acidentes de trabalho no Brasil já não são mais os maiores do mundo, embora não sejam pequenos, eles já refletem uma outra realidade. A gente hoje vive, né, nós ainda temos uma média no Brasil de cerca de 2.700 óbitos, mortes, notificadas por acidentes de trabalho por ano, e algo entre 600 e 700 mil acidentes notificados a cada ano no Brasil. É muito acidente, é muita coisa, mas nós temos um verdadeiro tsunami que passa muitas vezes por baixo do radar, esse sim ainda com índices crescentes e alarmantes, que são os adoecimentos relacionados ao trabalho, que para fins previdenciários, eles são exatamente iguais os acidentes. Então, o cara adoeceu por conta do trabalho, ou ele teve um acidente que caiu um negócio nele na indústria, machucou, lesionou o ombro. É a mesma coisa para fins de proteção ao trabalhador. Os direitos dos trabalhadores que adoecem ou que se acidentam no trabalho são os mesmos. E, particularmente, os adoecimentos relacionados ao trabalho ainda são um problema crescente, grave. Nós temos as doenças osteomusculares, né, a chamada lerdorte, que a gente acha que às vezes é só o cara que está no batente pesado, carregando peso e tal, mas não. O caixa do banco, a pessoa que está fazendo uma atividade repetitiva no computador, né, no setor de serviços, o cara que está ali trabalhando no escritório, esse cara tem problema no pescoço, esse cara tem problema na mão, no punho. Ah, mas é frescura. Frescura não. Dor crônica, problemas crônicos de saúde, comprometem a saúde mental, comprometem a capacidade produtiva das pessoas e, em última instância, vão fazer com que as pessoas percam anos de vida saudáveis, percam condição global de saúde, porque hoje, Nelson, e acho que o Sistema Único de Saúde ele foi muito importante nesse sentido, a gente entende que saúde não é só o cara não estar mais na cama doente. Saúde é a possibilidade do pleno gozo das nossas potencialidades, das nossas condições para que a gente produza no trabalho e também tem a condição de aproveitar a nossa vida nos momentos de fruição, de lazer, né? Você faz um recorte interessante só para ajudar que o raciocínio quem nos acompanha, tem uma visão mais de país, como diz, para aproveitar a sua visão de especialista. A gente tem o pós-êxodo rural por várias razões, né, do final até o final do último século, com essas consequências dessas gerações. Talvez aqui no interior a gente tenha isso. Agora a gente sai do mundo analógico para o digital com uma outra revolução dessas ocupações e dos seus efeitos. Você usou uma palavra-chave, a questão dos serviços repetitivos ou das repetições musculares, motoras do dia a dia, que tem um contingente disso. Por outro lado, ao contrário do que a gente possa imaginar como leigo, tem as consequências mentais e psicológicas em função da decorrência desses serviços repetitivos, é um efeito, e o outro próprio só da atividade do adoecimento mental, que isso é uma outra avalanche. Exatamente. A gente tem duas dimensões, né? Eu mencionei aqui as doenças osteomusculares que comprometem como um todo o sujeito, mas nós temos as relações dentro do ambiente de trabalho. Essa é uma dimensão que eu digo que a gente hoje discute essas dimensões. Primeiro porque nós tivemos sucesso em diminuir as formas mais, vamos dizer, chocantes de adoecimento, né? Elas não acabaram, continua tendo explosão de caldeira, continua tendo amputação, continua tendo um monte de coisa, mas elas diminuíram. Mas hoje a gente começa a ter um problema de saúde pública importante, que é o modo como as relações de trabalho, isso aqui, ó, o advento da informatização, do celular, a perda da fronteira entre o mundo do trabalho e o mundo privado das pessoas. Então, hoje, muita gente que está no setor de serviços não tem hora para começar e acabar. Acorda, já entra no celular, já responde o primeiro e-mail, já tem a meta para cumprir. Então, hoje nós temos um universo grande de doenças, que são doenças tipicamente relacionadas ao trabalho e que são doenças exclusivamente do universo da saúde mental. Então, tem a síndrome do burnout, que é uma coisa muito clássica e que está relacionada diretamente ao trabalho, mas nós temos ainda os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. A coisa mais comum, eu trabalho em pronto-socorro ainda, né? Sim. No ambiente do pronto atendimento é muito comum a gente chegar, recebe lá um rapaz jovem, 25 anos, saudável, forte. O que ele fala com você? Doutor, estava no ônibus, indo para o trabalho, comecei a sentir meu coração acelerar, falta de ar, tremor na mão, certeza que eu ia morrer, doutor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando vai ver,
é um quadro ansioso que está relacionado a metas que ele não tem condição de cumprir, a relações interpessoais no ambiente de trabalho, que são relações deterioradas, relações às vezes, seja laterais com colegas, seja verticais entre chefias e subordinados, que muitas vezes não são respeitosas, não são adequadas, baixa clareza de função, de tarefa, tudo isso compromete, em última instância, a saúde mental das pessoas. Só para fechar isso, Claro. A situação é tão grave que há 3 anos atrás, em 2022, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho fizeram em conjunto um manual internacional para que as entidades nacionais passassem a pensar no tema da saúde mental e do trabalho com mais vigor, porque a estimativa é de mais de $1 trilhão de prejuízo econômico de dias de trabalho perdidos por conta de adoecimentos relacionados ao trabalho. Aí vem a questão do desafio do país dentro dessa estrutura para a gente conversar. Na sua visão, falou, está recente a modificação da NR1, se ela comporta essa visão dessa realidade como desafio e perspectiva para frente, um dado a questão da norma regulamentadora. Outra, como é que você vê dentro da Fundacentro, a partir da sua perspectiva, a visão do empresariado brasileiro, né, seja do cara de chão de fábrica, seja do cara do agro lá na beira do campo, se ele está entendendo isso como um fator de perda de faturamento, de produção, e se, do ponto de vista do trabalhador, se os sindicatos eles já estão conseguindo conversar com esse pessoal no campo, no chão de fábrica, para que eles tenham ideia disso como um novo ambiente. Você está falando de uma outra perspectiva, não é só ficar doente como se ficava antes, que chega lá para você na Santa Casa, no SUS. São questões, inclusive, de mudança de critério da forma relacionada à questão da qualidade de vida, isso eu entendi. Também. Veja, primeiro é importante falar, a avaliação sobre a saúde mental e o trabalho sempre esteve presente. Nós temos a norma regulamentadora número 17, que fala da chamada ergonomia. Ela já previa alguns aspectos que têm a ver com a saúde mental. Mas agora, o que foi conquistado, e dá para dizer que é uma conquista porque foi fruto de luta, aí tem que pôr o guiso no gato, foi o movimento sindical que batalhou junto à Comissão Tripartite Permanente, ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para que fosse incorporada na NR1 a avaliação dos chamados riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que são os fatores dentro do ambiente de trabalho que vão potencializar adoecimento mental nas pessoas. Assim como você tem os riscos físicos, químicos, biológicos, eu trabalho no hospital. Tem risco biológico, o paciente com tuberculose está lá, eu sou exposto, eu tenho risco de eu inclusive já me acidentei 3 vezes na minha vida com agulha. De pacientes que eu tinha usado ali, tive que fazer aqueles protocolos e tal, é muito desagradável, muito ruim, infelizmente não teve complicação, é um risco biológico. O risco psicossocial, então, passa a ser incluído da mesma forma que esses outros grupos de risco. E a partir daí, existe um esforço institucional dos sindicatos, dos empregadores e do próprio governo para amadurecer como nós vamos resolver isso. Por quê? Porque não é simples. Quando fala de proteção à saúde mental do trabalhador, nós estamos falando de repensar as relações dentro do ambiente de trabalho. A gente respeitar que são sujeitos, indivíduos, portadores de um contexto psíquico que estão dentro do ambiente de trabalho. Não são peças que você troca, não são pessoas que não têm expectativas. Então, para isso, inclusive foi adiado o início do vigor da NR1, dessa mudança da NR1 durante 1 ano, para que pudesse ser feito um preparo, houve uma solicitação do empresariado, aí te respondendo o que o empresariado está pedindo, do empresariado, para que o empresariado pudesse se preparar para isso, mas também, inclusive, de parte do movimento sindical, que precisam amadurecer sobre como lidar com essa nova dimensão que foi conquistada. Porque o que está posto agora, Nelson, é que nós vamos poder olhar para os ambientes de trabalho, não só se tem chance de uma prensa esmagar a mão de um sujeito, mas se as relações internas no trabalho estão sendo, por exemplo, as comunicações estão sendo feitas de forma transparente, as atribuições das pessoas, elas estão estabelecidas de maneira pactuada e clara para todo mundo, porque isso é fator de estresse. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, se quando chega no trabalho, pergunta para a chefe, o que eu vou fazer hoje? O que eu mandar. Meu amigo, pode ser a realidade de muita gente, mas eu tenho certeza que cada dia é um dia a mais de angústia, sofrimento e incerteza
Porque as pessoas precisam se preparar, a gente faz aquilo, a gente faz bem aquilo que a gente faz muito, aquilo que a gente aprende a fazer, aquilo que a gente treina para fazer, e é disso que a gente deve ser cobrado. Então, existe um esforço, eu diria hoje, de uma parcela muito grande do empresariado, quem está bem intencionado, quem está comprometido não só com o trabalhador, como com a produtividade, está muito implicado com isso. Tem várias entidades patronais que têm dialogado com a Fundacentro nesse sentido. A Fundacentro hoje tem vários grupos de pesquisa e formulação na área de saúde mental e trabalho. Tem pelo menos 3 grupos que estão atuando nessa dimensão nesse momento para produzir, junto do Ministério do Trabalho, manuais, instrumentos normativos, até mesmo consolidar o corpo de saber que vai ser usado para embasar as medidas de política pública e política de trabalho para organizar esse setor. Então, está todo mundo nesse momento num esforço para que essa dimensão deixe de ser negligenciada, porque ela é um problema econômico, ela é um problema humano, ela é um problema do ponto de vista, né, dos indivíduos que adoecem, mas ela é um problema do ponto de vista da produtividade, né, muito significativo, a gente perde muitos dias de trabalho. Ela é um fardo para o Sistema Único de Saúde, porque, em última instância, quando tudo dá errado, é no Sistema Único de Saúde que essas pessoas vão se tratar. Então, não existe setor da sociedade que, objetivamente, não tem interesse em ver as pessoas trabalhando em ambientes mais saudáveis também para a sua saúde mental. Essa fase de transição e amadurecimento é importante nessas, né, cada suas representações, como eu disse, o trabalhador, o empregador e a questão sindical, da força dessa discussão que vocês estão fazendo no seminário aqui. Quando você descreveu a patologia, aí, o quadro clínico, enfim, eu lembrei de um estado aqui do dia a dia, o cara fala, não, é DNV, disfunção neurovegetativa, travou, soltou arritmia. Isso. E aqui a gente trata do dia a dia que o cara não dá mais para esse linguajar, falava que isso é frescura. Isso, né? Piti, falava-se muito piti, no mercado de trabalho. Agora, quando a gente pega esse retrato para aproveitar um outro espectro seu, olhando, né, como um guarda-chuva de cima, Pedro, como se sabe, você está lá na ponta do Sistema Único de Saúde por várias razões, não só do adoecimento, das questões do dia a dia, medicina preventiva, o programa de atenção básica de saúde, prerrogativa, a princípio, principal dos municípios, não cobre, por várias razões, programas preventivos, ou seja, não diminui a escala do se chega na ponta, o sistema de internação, na nossa realidade aqui, é um horror, o Estado também não consegue, filas gigantescas para sistema eletivo, isso da população que adoece por várias razões. Boa parte, estamos falando da questão do trabalho, sim, que faz parte do dia a dia de cada um. Mas eu faço esse retrato para perguntar o seguinte, como é que você vê esse quadro que cada vez mais acentua um peso sobre o SUS, né, que tem demanda alta e tabela defasada, e a nossa rede de saúde mental, os CAPs, a vida do acompanhamento, porque é muito menor proporcionalmente, esse volume é inversamente proporcional, cada vez mais ele está pressionando essa rede. Como o poder público vai lidar com isso, ou já está lidando com isso? Então, a primeira coisa é esse reconhecimento, né, de que o Sistema Único de Saúde é um sistema que ele é subfinanciado. O SUS ele faz muito, mas muito com o que tem. A gente costuma levantar o valor per capita que tem investido no Sistema Único de Saúde em cada município, em cada espaço, e quando a gente vê os números a gente se assombra. Então o SUS ele já está muito sobrecarregado. São, de fato, escassez de leitos, escassez de serviços, né? Portanto, a primeira medida para a gente entender como lidar com isso é saber que a gente tem que matar na raiz esse problema. Tem que mudar os ambientes de trabalho, incidir nos ambientes de trabalho, para que esse fardo seja um fardo que só vai chegar ao Sistema Único de Saúde quando de fato for inevitável, porque por melhores que sejam as condições de trabalho, é intrínseco da atividade humana, da vida e da atividade profissional que ocorra algum tipo de adoecimento. Então, quando não tiver jeito, aí nós temos os SERESTs, né, que são Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, tem uma rede espalhada pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil, que são serviços especializados nisso. Os CAPs e as unidades básicas de saúde que têm serviços de assistência à saúde mental, eles muitas vezes já estão muito sobrecarregados com pacientes que têm patologias orgânicas, que a gente fala, que são as pessoas que têm a esquizofrenia, os transtornos afetivos bipolares, as síndromes depressivas severas e que por si só já compõem um percentual elevado da população. Nós estamos falando, né, de percentuais que se aproximam de 2 dígitos da população, somando todas as causas, né, que padecem dessas patologias e, portanto, já vão demandar muito do sistema. Então, de fato, ou a gente adota medidas de prevenção e organização dos ambientes profissionais para cuidar disso, ou nós vamos estar somando sobrecarga a sistemas que têm já escassa condição
de cuidar. É claro que isso não quer dizer que esses sistemas não tenham que se adaptar e se organizar, e estão se adaptando. A gente vê um esforço para formação, qualificação dos profissionais da atenção primária em saúde do trabalhador, porque é a primeira linha de contato e muitas vezes já resolve, né? Alguns serestes têm sido reestruturados, mas aí é uma questão de âmbito municipal, tem uma variabilidade muito grande entre municípios, né? E com isso a gente vai aumentando nossa capacidade. O SUS é um sistema em permanente construção, né? A gente é uma obra inacabada, é uma bela obra do povo brasileiro, mas é uma obra inacabada e na medida que os desafios vão surgindo, o SUS vai dando conta, como fez com a Covid e com tantos outros desafios que a gente enfrenta. Agora, para a gente fazer um outro recorte importante aqui da nossa realidade, como você bem sabe, o Estado de São Paulo, até em função da questão populacional, enfim, os professores, ensino médio, mas isso serve para o ensino infantil aqui também, mas se você pega o dado da POSP, a gente fez uma matéria recente aqui na Rádio e TV, Pedro, é assustador a questão das doenças ocupacionais ou de saúde mental, em específico as questões de saúde mental, de afastamentos, licenças, ou seja, da não presença do profissional, que é um horror para o Estado, um horror para a educação, né, para a questão educacional, essas gerações não podem esperar, fora as questões relacionadas à violência, que é um outro contingente, infelizmente, também muito duro. E que também agravam a saúde mental dos trabalhadores, né? E aí, como é que você vê essa realidade, esse desafio específico? O magistério, ensino médio, tem dados alarmantes, como eu disse. Então, eu diria que dentre as várias categorias do serviço público que nós temos, os professores e professoras estão dentre as mais vulneráveis e que têm os maiores índices de adoecimento relacionado ao trabalho, né? Tanto as doenças vocais, as doenças da voz relacionadas ao trabalho, a tal da DVRT que a gente chama, né? Os transtornos osteomusculares, está ali no quadro, muito tempo de pé, mas cada vez mais o que predomina são os transtornos ansiosos e depressivos e a síndrome de esgotamento, o burnout. Isso é um problema muito grave, tem estudos que mostram que a gente a cada momento tem mais de 10, 15, a depender do ano, chega próximo de 20% da força de trabalho tendo algum período de afastamento por conta disso, entre docentes eu estou falando, né, por conta desse grupo de adoecimentos. E, de novo, o único caminho para isso é a gente zelar por algumas coisas que são estruturantes para o processo de trabalho. A questão do dimensionamento das salas de aula, do dimensionamento da oferta de professores e professoras, a questão da jornada. A jornada é determinante para o adoecimento mental das pessoas, não adianta. O sujeito que está numa jornada que faz 3 turnos por dia, de manhã, de tarde, de noite, dando aula, 5 dias por semana. Daí o Estado quer pagar milão, para o cara vai ter que pegar a turma de manhã, por uma tarde, uma noite e dar um soco. Esse cara vai adoecer, não adianta, porque assim como o braço da pessoa não consegue apertar um parafuso mais do que X vezes por dia antes de dar problema no braço, o cérebro do sujeito consegue operar a relação de chamar a atenção, falar, algumas vezes por dia antes de entrar em desgaste. É a ergonomia cognitiva que a gente fala. Então, tem um limite para os corpos, né, e para as mentes nesse sentido. A mente é parte do corpo. Então, nesse sentido, a gente tem um entendimento que a categoria dos professores, ela tem colocado isso na ordem do dia. A gente tem, inclusive, na Fundacentro, um livro publicado em 2023 que fala da saúde dos professores. A gente pode mandar aqui para disponibilizar, para quem quiser conhecer depois. É um livro muito interessante, foram seminários que falam da saúde dos professores e, objetivamente, proteger a saúde dos professores é tarefa central se a gente está também querendo investir em educação, porque professor adoecido, a gente sabe, o potencial pedagógico do professor fica comprometido também. Então, é estrutural para a gente pensar o desenvolvimento. Já que falei do recorte dos professores, fazer um outro, acaba de ter um encontro regional aqui da Associação Paulista dos Supermercados, o varejo do supermercado, nem estou falando dos atacadistas, a APAS. Tem 1.005 estabelecimentos, por exemplo, na região de Bauru, é gigantesca a rede. Qual é a reivindicação deles junto ao ministro Alckmin, lá da indústria? Eles querem mudar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Os jovens não querem trabalhar no supermercado, porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia sim e dia também. Jornadas em feriados, faz parte do segmento, é uma característica do segmento, aqui não estamos fazendo juízo de valor. Feriados e dias de descanso, com escalas, eles querem horas trabalhadas, mas quer pagar por horas trabalhadas, é uma relação muito baixa. O que o jovem está fazendo hoje nesse mundo digital?
ele quer ir embora. Eles estão com dificuldades, tem muita vaga e não conseguem fazer. Prefere ser Uber, prefere ir para o iFood, ter autonomia sobre o próprio trabalho do que se submeter a essas condições. Com um detalhe aqui, a gente está falando de um país que está passando da fase de transição da pirâmide etária, para a gente já incluir esse raciocínio para você comentar, de que vamos ter, do ponto de vista economicamente ativo, como se sabe, cada vez menos jovens para serem disponíveis com a carteira assinada, se for o caso. Isso é um desafio para o Brasil. O mundo rico hoje já sofre com isso, né? Porque hoje nós temos na Europa Ocidental, particularmente, uma população muito envelhecida e eles têm dificuldades para manter os seus sistemas de proteção social que fazem desses países os países com as melhores condições de vida do mundo para a sua população. E o perigo no Brasil é que a gente vai acabar com o bônus demográfico, que a gente chama, que é essa fase em que a maior parte da população é jovem, né? Eu falo que é o boom populacional, né? Eu lembro que a musiquinha, eu não estava vivo na época, mas a musiquinha da Copa do Mundo de 70 era 90 milhões em ação, e a de 90, que foi a primeira Copa que eu assisti de verdade, já era 150 milhões em ação. Quer dizer, nós saímos de 90 para 150 milhões de pessoas em 20 aninhos, cara. É muita gente. Um crescimento. E nós vamos perder esse bônus sem ter colhido todos os frutos possíveis de desenvolvimento, de crescimento econômico. Esse é um desafio civilizatório para o Brasil. Nós vamos ter que pensar soluções para, manter nossa população jovem, seja através da imigração, seja através de políticas de proteção à maternidade, à infância, que facilitem as pessoas terem filhos. O maior fator limitador da escolha por ter filhos é o fator econômico. É o fator econômico, não precisamos ter dúvida disso. Se as pessoas tiverem segurança econômica de que seus filhos vão ter condições de vida, vão ter escola, vão ter saúde. As pessoas têm filho, todo mundo que quer ter essa experiência tem mais coragem de ter mais filhos. Então nós vamos ter que pensar isso e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que pensar os sistemas de proteção à velhice no Brasil, porque senão nós vamos ter uma massa de idosos sem condição de receber aposentadoria, porque o sistema vai estar quebrado, e com o Sistema Único de Saúde sobrecarregado. Isso, eu incluí aqui o efeito proporcional gravíssimo envelheceu, do jeito que estão usa mais. Lá no SUS. Olha como é que é a situação no plano de saúde. No plano de saúde, quanto mais velho você fica, mais você paga. Até os 59 anos vai tendo aumento. 59 é a idade do terror no plano de saúde, porque é o último aumento que pode ser feito. Então aumenta lá para cima o valor do plano de saúde. Boa parte dessas pessoas não consegue arcar com os custos do plano de saúde depois de 60, 60 e poucos anos quando aposenta. O que eles fazem? Volta para o SUS. A vida inteira pagou o plano e usou pouco. Envelheceu, vai para o SUS. O fardo fica no SUS. Para enfatizar do ponto de vista de política pública e financiamento do nosso país do desafio dessa questão do bônus e da pirâmide social. Estamos falando de saúde mental ao mesmo tempo do financiamento do SUS e do sistema previdenciário. É isso mesmo. É por isso que nós precisamos muito aumentar o emprego formal, investir na nossa economia para a gente desenvolver nossas potencialidades, né, de produção. Nós somos um país é uma potência verde, é uma potência agrária, nós temos polos de vanguarda econômica em várias áreas, temos Embraer, temos áreas, né, lá em Campinas, né, de onde eu venho, é um polo de tecnologia, de ponta, o agronegócio brasileiro é de vanguarda. Agora, nós temos que fazer isso garantindo que nós não vamos, nesse processo, produzir uma legião de trabalhadores adoecidos, de trabalhadores que vão estar sofrendo para fazer isso acontecer, porque, de fato, o Brasil não pode arcar com esse fardo e a população não merece carregar esse processo, essa necessidade do nosso desenvolvimento às custas da própria saúde. Tem um pressuposto central quando a gente fala de saúde do trabalhador, que é assim, nós não podemos contemporizar com a saúde das pessoas. As pessoas vão trabalhar porque elas precisam. Então, o pacto mínimo do trabalho é: você trabalha, você produz riqueza para a sociedade, você gera bem-estar para todo mundo, mas você não entrega a sua saúde como contrapartida. Você não vai viver menos anos de vida por causa disso e você não vai viver seus anos de vida pior. Às vezes, a gente, quando vai fazer essa discussão, a gente ouve essas coisas, fala: mas isso é do trabalho. Quem fala isso, via de regra, é quem está no escritório, né? Assim, nós não podemos. Então, nós temos que fazer esse nosso processo de desenvolvimento garantindo que nós não vamos fazer isso às custas
da saúde das pessoas. Eu sei que é um recorte, queria tanto, mas ao você estruturar e conversar com um especialista como o Pedro Tourinho, a gente está comentando aqui de uma visão estrutural de país, como é que você vê a perspectiva lá na frente para a gente fechar esse raciocínio? Porque nós estamos falando, não são de fatores filosóficos, são fatores a partir dos nossos desafios agora, olhando para esse país mais idoso logo ali na frente. Portugal passou por isso lá atrás, e a questão das migrações internas na Europa, hoje muitos países ainda vivem este problema, né, dos deslocamentos, da forma como eles precisam de mão de obra operacional, ocupacional ou não, na base. Vamos enfrentar isso desde já. Vamos enfrentar. Você vê, a Itália, para dar um exemplo, a Itália é um país que está decrescendo a população ano após ano. Como é que chama? A governante da Itália, Meloni, é uma governante da direita, conservadora e tal, e que ganhou a eleição com uma agenda anti-imigração. Adivinha o que ela está sendo obrigada a fazer? Abrir 500 mil vagas para migração para a Itália nos próximos 2 anos. Porque não tem como manter a força de trabalho lá se a gente não tiver, de fato, condições para assegurar a natalidade, assegurar a proteção e que a população continue se mantenha. Tem uma taxa de manutenção que é de 2,1 filho por mulher, é o cálculo. O Brasil já está abaixo dessa taxa há muitos anos. Na Europa, então, nem se fala, é 1,2, 1,1. Na Coreia do Sul, é a pior situação do mundo, é 0,73, 75 filhos por mulher. A Coreia do Sul vive um desastre demográfico, aquela pujança da Hyundai, da LG, das grandes empresas, da Samsung, está ameaçada por conta dessa crise, que dentro de poucos anos eles não vão ter condições de manter a dinâmica econômica deles, a não ser que abra a porta para a migração ou mude as políticas. E o fato é, precisamos pensar isso num projeto amplo, articulado de desenvolvimento, né, que inclua o bem-estar das pessoas no centro. A gente tem que desenvolver assegurando que as pessoas vão ter uma perspectiva de bem-estar. Sem isso, não vai ter filho, não vai ter projeto de país e nem projeto individual para as pessoas. Pedro Tourinho, muito obrigado, dentro do seu tempo, fazer o recorte aqui. Ele veio correndo de Campinas, mas é BH, é pão de queijo do Galo, lá de Minas Gerais. Todo mundo tem defeito, mesmo no mundo do trabalho. Mas veio falar sobre um seminário de saúde, segurança e proteção do trabalhador aqui, saúde mental e revisão da ANR1 que a gente comentou, com mediação da CUT, Força Sindical e a UGT. E o que eu queria dizer aqui no nosso final, agradecendo a sua presença, é que esse é um esforço nosso que a gente chama do jornalismo anti-ressentimento. Nós não estamos falando de questões política-partidárias, nós estamos falando de temas que cabem para o trabalhador no chão de fábrica, no campo, em qualquer situação, no call center, que é o nosso forte aqui, dos jovens, dos idosos, que interessa ao empresariado. Se a gente não discutir esses temas e praticar a política do ressentimento que está lá na rua, a gente está lascado. Não, nós queremos que o Brasil seja um país onde se vive com decência, com dignidade, e jornalismo que pensa assim também é o que nós precisamos nesse momento. Muito obrigado por ter contribuído conosco. Eu que agradeço, Nelson. Um prazer. Saúde para você que nos acompanha aqui na entrevista pela rádio e TV Câmara Bauru, mas para lembrar, você que é do mundo digital eletrônico, se você pegou o nosso bate-papo no meio do caminho, não precisa se preocupar. Tira a ansiedade, senão você vai cair lá com o Pedro, lá no Sistema Único de Saúde. Segura o burnout, né? Fala, isso aí, burnout. A expressão é ruim, que é em inglês. É em francês ou inglês? Inglês. Já me corrijo aqui, não tem problema. Você pode assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Aí você relaxa, acalma, tira a adrenalina, depois bom trabalho no dia seguinte.